Pessoal, então vamos lá. Esse vídeo aqui é só para o pessoal que não conhece ainda o C++. A gente vai fazer uma pequena migração da linguagem C para o C++. Então a gente vai identificar ali o que tem de igual, o que tem de diferente, para começar a fazer os programas aí para as competições, né, e treinar em C++. E por que C++? Em resumo, eles vão te trazer ali dentro da linguagem muito mais recurso para algumas coisas mais complexas, como strings, vetores, matrizes e algumas outras soluções, por exemplo, lá de estrutura de dados, como grafos, quando precisar, tá? Então, a maioria aí das equipes, né, que trabalham aí, o pessoal que gera material de estudo, trabalha geralmente com C++. Não que o C não dê para fazer, dá para fazer e tal, mas vai te dar mais oportunidades aí de resolver exercícios, né? E também, quem quiser, mantenha-se na linguagem C, não tem problema nenhum, tá? Então vocês estão vendo aí na tela, tem um pequeno Hello World aí, que é o nosso programinha padrão, né? Vou aumentar até mais um pouquinho, vai ter pouco código na tela. Então, tem aqui um Hello World, a gente vai migrar, então dá para deixar bem grande, né? Tem quase nada aqui. A gente vai migrar então para o C++, tá? Para vocês entenderem aí as estruturas básicas, tá? Então, eu estou usando aqui o C++, aliás, o VS Code, né? Não deve ser um outro aí. Eu até coloquei um link, posso deixar um link também na descrição, de como preparar o VS Code para C++. Eu já coloquei no grupo, mas eu posso pôr aqui. Bom, vamos colocar então, vamos criar um Hello World 2 aqui, tá? .cpp, ok? E a gente vai começar a trabalhar. Bom, qual que é a primeira coisa que a gente tem? Tá? A gente começa com stdio, que é a biblioteca que dá as estruturas básicas aqui de entrada e saída, o printf, scanf, entre outras coisas, né? Aqui no caso, no C++, a gente usa também uma bibliotequinha, então pode colocar um include aqui. Também usa a notação de menor maior, tá? Que é a IO string, que o IO é de entrada e saída, assim como o stdio lá, né? E o string é de como uma cadeia de entrada e saída que tem ali, tá? Bastante parecido, não tem o ponto H, tudo bem? Não tem mesmo ponto H, tá? E se você for ver o corpo principal aqui, também é muito parecido com o que nós temos na linguagem C. Também é o int main, tá? Ele tem como isso aí. Inclusive, você pode usar o nosso return 0, tá, como uma diretriz. Lembrando, né, eu estou usando aqui com return 0, estou fazendo o modelo mais clássico aí, usando o compilador, o GCC. Aqui instalado é o MinGW, né, o Minimal GW que a gente tem aqui, tá? Bom, legal. Então aqui, até então, está muito parecido, né? Só mudou a biblioteca aí. Bom, antes de começar a usar, eu vou também dar uma outra dica, que todos os comandos de entrada e saída são colocados aí dentro de um objeto chamado std. O objeto é algo que tem algumas funções associadas, tá? Geralmente vocês vão ver em várias outras referências, né, que nós usamos uma diretriz chamada using namespace, tá? std, tá? Esse using namespace std é uma referência para esse objeto std, da onde a gente vai tirar os elementos de entrada e saída, tá? Então são os dois que a gente tem aqui, tudo bem? Bom, então seguindo aqui, né? Se a gente vai usar um Hello World, só imprimir isso na tela, qual que é o comando de saída de dados? Seria o printf aqui. A gente usa o cout, tá? Fácil de lembrar, né? Out, tá? Out de saída aí que nós temos. E eles usam, né? Que também tem de entrada, eles usam essa notação de duplo maior ou duplo menor. No caso, cout duplo menor, tá?
E aqui eles usam daí direto a string. Vocês vão ver que não tem o parênteses aí, tá? Então você usa direto a string para poder trabalhar, tá? Então você pode colocar aqui hello world e a sua saída aqui e notação ponto e vírgula, tá? Então ainda na sintaxe, na escrita aqui, a gente tem ainda também, né, o ponto e vírgula como sendo o final de linha aqui pra gente. Também eu estou usando, e lembrando aqui, ó, eu estou usando o getChar. Na hora de submeter para os sistemas de avaliação, tipo um OBI ou um outro aí, a gente elimina isso aqui, tá? É só para que vocês treinando tenham ali o promptzinho, né, a tela parada, para vocês verem o que está acontecendo no programa, tá? O equivalente dele, ele é um comando de sistema que a gente tem, que é o system, que não é muito legal usar, mas é o que tem mais próximo aí, system pause, tá? Como esse cara vai sair, né, quando a gente for compilar, né, e mandar para verificação, não tem problema, ele vai sumir, tá? Até rodar aqui para vocês verem, tá? Tô rodando dentro do interpretador que eu tenho aqui, tá? Ele tem, ó, hello world saindo aqui e saiu tudo juntinho, né? Deve estar se perguntando cadê um /n na vida, né, para pular linha. Aqui ele tem a diretriz endl ou endline. O endline ele vai fazer, basicamente aqui, deixa eu rodar, né, tem 2 pontos de vírgula aqui, tá? Para a gente trabalhar. Tudo bem? Ué, o que será que ele quebrou aqui? Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu tirar esse aqui. E vamos ver esse aqui. Tá? Beleza, ó. Daí pulou a linha. Tá? Abriu muito terminal aqui. Beleza? Então ele pula a linha também com o endl de endline. Legal? Bacana. Então, esse aqui basicamente, vocês forem ver, esse hello world aqui é nesse aqui, tá? Ah, mas e aí, professor, como é que faz as entradas, né? As entradas, a gente usa um equivalente chamado cin, tá? Ele seria o scanf. Então, fazer uma coisa extremamente simples, criar uma variável int x, e para as variáveis aí, que são as fundamentais ali, as primitivas, é tudo igual. Int, float, char. Mais para frente daí eu mostro como é que são as strings e tudo mais, mas para começar a brincar e entender, tá bem facinho aí, é igualzinho para vocês. Tá, então eu quero ler essa entrada x. Então aqui cin, só que agora você usa o duplo maior. X, essa é a entrada, tá? Inclusive, se você quiser, por exemplo, usar duas entradas, como a gente usa geralmente nos programas, né? Principalmente quando a gente está fazendo os de competição, você pode também colocar os dois aqui, ó, para fazer uma leitura dupla. Ele vai entender como duas entradas diferentes. É como se fosse um scanf com duas diretrizes aí para entrada de dados. Tudo bem? Então, ele muda também essa situação, mas tá vendo? É um cin, ponto e vírgula também, bem tranquilo. E se você quer imprimir o valor da variável, também dentro dos parâmetros aqui do cout, você pode colocar o seu x. Se você colocar apenas a sua variável, você vai ver que ela vai ser impressa ali. Por que o terminal não posso estar rodando 2? Estranho. Depois eu verifico por que ele não consegue rodar 2 aqui para mim. Ah, tá, porque daí a gente fica também salvando direto ali, né? Então, ó, eu vou colocar o valor 2, quando eu pressiono, sai o 2. Quer misturar? Então aqui, sei lá, valor 2 pontos, só para aparecer, tá? Na verdade, ele entra junto aqui, né? Ele vai entrar aqui, uso o sinal de duplo menor, tá? Ele vai montar a string aqui pra gente, tá? Bom, sempre tem algum terminal. Na verdade, ele sempre vai funcionar porque ele sempre tem um criado aqui, né? Então, a gente tira ele daqui, pelo menos ele não tem essa dupla definição aí do
do seu executável, né? Às vezes é vantagem até usar o deve ser mais nesse sentido, porque daí deixa até a interface ali mais limpa, ele auto gera ali o executável. Vou ver se tem alguma coisa que possa facilitar nesse sentido. Ó, então digito 2, valor 2, tudo bem? Daí quando eu pressiono aqui, deixa eu ver se eu rodar de novo, se é só eu terminar a execução. Ah, legal, ó. Se eu terminar a execução, ele vai direto. Então, resolvido o problema. Só você terminar a execução dando mais um Enter, o executável também vai parar. E as demais coisas? Bom, as demais coisas também são muito parecidas. If, if else, switch, switch case, né, no caso, for, while e do while. As principais estruturas aí básicas, né, para trabalhar com o C++ também são muito parecidas, tá bem? Então, fica o desafio aí para vocês, podem pegar alguns exercícios, aqueles exercícios básicos que vocês tinham lá em algoritmos, lá, o pessoal que está no primeiro aí fazendo algoritmos, o pessoal no segundo, terceiro que já passou, pega aquela listinha besta lá, para fazer só cálculo, depois if else, depois for, depois while, e tenta migrar para cá, porque todas as estruturas são idênticas, não muda nada. Claro que durante os treinamentos aí, alguma estrutura ou outra a gente pode trabalhar diferente para ver alguma coisa de otimização dessas estruturas. Mas as básicas, as fundamentais, são iguaizinhas, tá? Então acho que deu para entender pelo menos como essa interação aqui, migrando de um código para outro. Tem as suas diferenças, ela é um pouquinho diferente, tá? Mas tem muita coisa parecida, né? E logo vocês se acostumam, porque a lógica de programação não muda nada. Tá legal? Então, até o próximo vídeo.